Olá, para quem está chegando, vamos aguardar aí alguns segundos até o nosso pessoal ir entrando na nossa live de hoje. Boa noite para quem está chegando. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal ir entrando, vamos compartilhando aí na nossa rede social. Boa noite, Marçandra. Para quem está chegando, o nosso tema de hoje é a reforma da Previdência e os impactos para a classe trabalhadora. Isso. Vamos falando aí como está o nosso som, se está bom, estão nos escutando bem. Boa noite, Rosane. Olha, quanta gente linda nos acompanhando hoje. Boa noite, Verinha. Boa noite, Dani. Isso aí, a gente já tem bastante gente nos acompanhando. Vamos dar início aí oficialmente, né, a nossa live de hoje. Então, boa noite a todas e todos. É com alegria que damos início à nossa live no espaço chão da escola. Esse espaço aí que foi criado para ficar mais perto da nossa comunidade, para estar dando voz aí para a classe trabalhadora. O nosso tema de hoje é a reforma da Previdência e os impactos para a classe trabalhadora. Diante de todos os debates e problemas que surgem frente a essa nova Previdência, muita gente ainda tem dificuldade de entender, né, como que vai ser implementado isso aí no decorrer aí das nossas vidas e que impacto que ela vai tendo para a classe trabalhadora. A nova Previdência Social brasileira, ela foi aprovada no Senado em outubro e promulgada no Congresso em novembro. A reforma da Previdência muda a idade mínima, o tempo de contribuição, a contribuição mensal, o cálculo da aposentadoria. Sendo assim, existem regras específicas tanto para os trabalhadores da rede privada quanto servidores públicos, onde cada um será afetado aí de uma forma diferente por esta nova forma aí que já está em vigor da Previdência Social no nosso país. A nossa live de hoje, então, aborda esse importante tema. Então, quem está entrando aí na nossa live, nos ajudem a compartilhar, que é para ter mais alcance. E a gente tem a alegria de receber aí para conversar com a nossa comunidade 2 especialistas nessa área. Né? Nós temos a advogada Adriana Góes e o nosso advogado, doutor Henrique Kuhlmann, que vão partilhar aí as suas análises, seus estudos, suas experiências sobre esse importante tema. O doutor Henrique e a doutora Adriana, eles já estão aqui na nossa sala, nos aguardando, né? Vamos chamar aqui eles. Boa noite, doutor Henrique. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora Adriana. É uma satisfação ter vocês aí nesse nosso bate-papo dessa noite, né? Onde a gente vai abordar esse importante tema,
que é a reforma da Previdência e os impactos para a classe trabalhadora. A gente já tem um público bem legal aqui com a gente, várias pessoas mandando boa noite. A professora Enira acabou de entrar agora na live, a Eliane, sejam aí todos e todas bem-vindos nessa nossa conversa de hoje à noite. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, vai postando aí que na medida do possível a gente vai lendo aí durante a nossa conversa. Vamos começar então ouvindo um pouquinho mais assim quem são os nossos convidados. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho assim que áreas que vocês atuam aí na advocacia, também aonde, que espaços que estão advogando. Então vamos começar aí com a nossa convidada, a doutora Adriana. Então seja bem-vinda. Pode falar um pouquinho aí para nós quem é a Adriana e em que espaços que a Adriana está atuando hoje. Boa noite, Regina, que honra. Boa noite, né, o colega doutor Henrique. Fiquei muito feliz com o convite, quero dizer que é uma grande honra poder participar dessa live, aí com o doutor Henrique, que eu conheço há bastante tempo, um profissional que eu admiro muito. Você também, que está crescendo muito nas redes sociais, eu vejo que você ocupa um espaço muito importante no CMP, e agora aqui também, né, muito interessante as tuas publicações. Até outro dia também quero te parabenizar por ter essa iniciativa nessa fase que é peculiar para todos, principalmente para as mulheres. E aí eu queria comentar contigo uma publicação que tu fez, que eu pensei, nossa, isso ilustra muito a realidade das mulheres hoje, que era falando do home office e uma ilustração, e daí a mulher em casa, de pijama, os filhos, a comida por fazer, a casa por arrumar, e você trabalhando no computador. Então, nossa, tem publicações muito interessantes, e também te parabenizar por se disponibilizar, de estar fazendo essas lives, estar levando informações tão importantes para as pessoas nesse momento, tá? E eu sou advogada, eu trabalho há mais de 10 anos com direito previdenciário, eu estou me dedicando há em torno de uns 4 anos para cá, então que eu foquei só no previdenciário, trabalho hoje só com isso, e gosto muito do tema, então fiquei muito feliz, posso ficar aí conversando, adoro falar de benefícios, das regras, da reforma. Eu sei que é uma área bem peculiar, porque muda bastante, tem bastante alteração, mas isso é o que me chama mais atenção e me faz gostar mais ainda do direito previdenciário. Obrigada, doutora Adriana, a satisfação é nossa, né? É importante dizer que a doutora Adriana e o doutor Henrique são amigos nossos aí de algum tempo, né? Que estão aí muito próximo, né? Dos professores da rede municipal, sempre contribuindo com as nossas discussões. Obrigado por ter aceitado o convite, doutora Adriana, e que bom que a senhora vem nos acompanhando e também nos ajuda aí, né, sugerindo temas, lembrando esse espaço, Chão da Escola, ele é um espaço coletivo, né, onde o objetivo é exatamente esse, né, as pessoas se sentirem parte desse processo de construção. Muito obrigada, então, por ter aceitado o convite. Doutor Henrique, o doutor Henrique já é a segunda, terceira live, né, o doutor Henrique participa com a gente, nosso amigo aí sempre junto, né, nessa luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Seja bem-vindo, doutor Henrique. Boa noite, Regina, boa noite, doutora Adriana. Dizer que é uma satisfação dupla, né? A doutora Adriana, realmente, a gente tem aí uma vida na advocacia de grandes parcerias e respeito ela como uma grande profissional, né? Uma profissional ímpar na área dela. E além de a gente ter se formado praticamente junto, né, ter atuado em áreas similares e ter advogado em muitas causas de forma conjunta também, fez com que a gente construísse uma relação de respeito e de admiração com certeza mútua, doutora. E digo também da Regina, né, a todo esse tempo trabalhando, né, junto com o magistério, fez com que a nossa amizade crescesse e a admiração pelo teu trabalho. Esse espaço é fundamental para divulgar informação, virou uma salvaguarda, né, não só da categoria dos professores, mas de toda a classe trabalhadora, de toda a comunidade, de toda a sociedade que vê isso como um espaço de informação segura, né, onde a gente vive num ambiente de fake news, de informações muito desestabilizadas, ter uma fonte de informação segura eu acho que é fundamental. E esse teu espaço, com certeza, está cumprindo esse papel. Fica de parabéns. Bom, eu sou Henrique Kuhlmann, sou advogado. Eu atuo
praticamente em assessoramento de entidades sindicais, né, tanto em Passo Fundo como em outras cidades, preponderantemente na área de direito coletivo e na área de servidores públicos, né? Então, eu sou advogado do CMP Sindicato, sou advogado dos sindicatos comerciários, e a minha área de atuação está vinculada a essas matérias. Então, hoje, na minha singela participação, eu vou trabalhar mais as questões envolvendo o aspecto previdenciário dos servidores, né? A doutora Adriana tem muito mais propriedade para falar de todas as demais áreas do direito previdenciário, que, de fato, ela é uma especialista, uma expert no assunto. Então, quero tentar contribuir no que eu conseguir aqui. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, doutor Henrique, por ter aceitado aí o nosso convite. Que bom poder contar com vocês nesse importante tema. Para quem está chegando agora, o nosso tema é a reforma da Previdência e os impactos para a classe trabalhadora. Quem me acompanha aí nas redes sociais, desde 2015 a gente vem levantando essa temática da reforma da Previdência, muita luta aí nas ruas, né, em defesa para que não tivesse acontecido essa reforma, levando a informação para a nossa comunidade e também o desejo e a motivação para que a gente se organizasse contra essa reforma. Infelizmente, né, nem sempre a gente consegue o resultado que a gente gostaria com a nossa luta. O que a gente conseguiu foi atrasar, né, esse processo. Tanto é que somente nesse ano, aí, né, no final do ano passado, começou a vigorar essa nova legislação. Então, a gente teve aí 5 anos de intensa luta, né, em defesa da classe trabalhadora, mas infelizmente, né, esta reforma veio e agora a gente precisa conhecer, precisa saber com o que nós estamos lidando, o que vai interferir aí na nossa vida enquanto trabalhadores. E é o nosso desafio de hoje estar conversando sobre esse tema e estar esclarecendo as dúvidas da nossa comunidade. Então, nesta primeira rodada, eu gostaria de saber dos nossos convidados quais são os maiores impactos na avaliação de vocês da Previdência, dessa nova Previdência para a classe trabalhadora. Queria que a doutora Adriana falasse um pouco mais sobre a questão do regime geral e o doutor Henrique mais sobre o regime próprio, aí fazendo esse link com a questão do magistério municipal. Então, vamos começar com a doutora Adriana, depois a gente passa para o doutor Henrique. Daí, na segunda rodada, a gente vai invertendo aí a ordem. Pode ser, doutora Adriana? Pode ser, perfeito. Então, quero agradecer o doutor Henrique pelas palavras. E, Regina, bem importante tu falar desse histórico, porque a reforma, ela já vinha há muito tempo, né? Eu lembro bem, teve muito movimento, e por mais que foi aprovada a reforma, mas ela teria sido aprovada de uma forma muito pior, se não fosse todo esse movimento para alterar algumas situações. Só para te ter uma ideia, que o projeto inicial, agora já em 2019, ele previa pensão por morte inferior a um salário mínimo, regime de capitalização, que seria uma coisa terrível para o nosso estado. O regime de capitalização, ele é baseado nas contribuições de cada um. Então, cada trabalhador só ia ter direito a um benefício com base no que ele contribuiu, sem garantia de um salário mínimo. E nós já tivemos exemplos de outros países aqui próximos, como o Chile, que eles instituíram esse regime de capitalização, então as contribuições vão para um banco. E esse banco faz investimentos que podem ser favoráveis ou não. E chega no final da vida laborativa desse trabalhador e ele recebe 30% do que recebia nativo. Então, pensa tudo que foi, com tudo as alterações prejudiciais para o trabalhador, ainda poderia ter sido muito pior. O BPC também, que é um benefício assistencial, em que pese ele ser concedido pelo INSS, ele é um benefício que ele é pago para quem não tem contribuições ou tem pouquíssimas contribuições, porque quem tem direito à aposentadoria? O empregado, o trabalhador que tem carteira assinada, e o profissional autônomo, o médico, o advogado que faça a contribuição. Essas pessoas que não contribuem, ou têm muito poucas contribuições ao longo da sua vida, elas não têm direito a benefícios previdenciários, mas podem pleitear um BPC. Por exemplo, um idoso acima de 65 anos e uma pessoa que possui limitações e não consegue se sustentar, desde que a sua renda seja inferior a 1/4 do salário mínimo. E nos tribunais nós conseguimos aumentar um pouquinho. E nessa situação, o projeto inicial previa uma elevação para 70 anos.
Então, somente a partir de 70 anos, essas pessoas que precisam muito do benefício ter direito. Então, o trabalho não foi em vão, muitas coisas poderiam ter sido piores se não fosse o trabalho dos sindicatos, de todas as audiências públicas, né, eu tenho que, nesse momento, mencionar a Comissão Estadual do Direito Previdenciário da OAB, que muitas vezes esteve em Brasília, o doutor Tiago Kidrick esteve aqui em Passo Fundo fazendo audiência pública, então teve todo um movimento para não ficar numa situação pior. Mas, claro que a reforma, ela dificultou muito o acesso dos trabalhadores aos benefícios. O primeiro grande prejuízo que eu vejo foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, como nós conhecíamos. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela existe há muito tempo. Até em 98, com a emenda constitucional número 20, ela passou de ser proporcional integral para ser só integral. Então, ela era paga para o homem com 30 anos, 35 anos de contribuição e a mulher 30, independente da idade. Claro que existiam algumas diferenças no cálculo. A pessoa recebia lá o seu valor e tinha o fator previdenciário, que a gente vai explicar aqui na próxima rodada como é que funcionava, e tinha suas peculiaridades. Hoje, essa aposentadoria não existe mais. Para quem entrou no mercado agora, quem vai se aposentar mais daqui a muito tempo, ela vai ter uma aposentadoria programável, que a gente chama, que é uma aposentadoria somente por idade. Então, essa foi uma das maiores dificuldades que o trabalhador vai enfrentar a partir de agora. Redução de cálculo. A questão do cálculo também alterou muito. A gente vai conversar ali na frente como é que ficou antes e depois, mudou bastante. As idades, as mulheres principalmente, agora o homem só vai se aposentar com a sua idade de 65, mas a mulher também teve elevação, todas as mulheres, com exceção da rural, que também o projeto inicial previa para trazer para 60 anos, mas ela continuou com 55, a mulher passou para 62, e também só aposentadoria para a idade. Então, essa questão da capitalização, a pensão por morte, que alterou muito o valor, também a gente vai conversar, vai especificar esses assuntos. Então, assim, teve, com certeza, uma redução, um empecilho muito grande para que o trabalhador consiga acessar os benefícios com a reforma da Previdência. Ótimo, doutora. Muita luta mesmo, né? Lutamos muito, né? Inclusive o doutor Henrique e a doutora Adriana fizeram parte desse processo aqui na nossa cidade. Acho que sim, teve, de fato, acho que essa avaliação é importante fazer, teve avanços, mas os prejuízos, eles são gigantescos, né, doutor? E assim, quanto no que diz respeito à segurança social, que seria o principal objetivo aí, né, da nossa Previdência, tem muita coisa que está angustiando aí a classe trabalhadora, que a gente vai seguir aí aprofundando nas próximas rodadas. Doutor Henrique, e aí, como que ficou na questão dos regimes próprios de Previdência? Que impactos que você avalia aí que são os mais, que devem ser destacados nessa nova reforma? Certo. A reforma, ela acabou delegando para o ente federado a prerrogativa de fazer a sua própria reforma, né, a sua mini-reforma, digamos assim. Só que a gente sabe que são situações que acabam sendo cíclicas, né? O Estado fez ali a sua reforma, né? A União obrigatoriamente entrou na questão da reforma, e os municípios são os próximos a mudarem seus planejamentos previdenciários, né? Hoje, o que é possível se colocar dentro do que já se tem na questão da reforma, no ponto de vista do servidor público municipal, que é o que eu posso contribuir nesse momento, eu colocaria duas principais situações que são imediatas, tá? Que já estão sendo colocadas em prática e o prejuízo já está vindo. A primeira é a questão das incorporações, tá? Isso mais para frente eu posso até aprofundar melhor, mas o conceito de incorporação, aquele salário de incorporação de direitos e de gratificações não é mais o mesmo, tá? Modificou totalmente esse critério. Então, essa segurança jurídica que se tinha, não se tem mais, e ela veio pela própria emenda constitucional, então ela tem uma eficácia vinculante, né, no ordenamento jurídico municipal. Não tem o que fazer nesse aspecto, tá? Obviamente, uma análise legal, caso a caso, né, de cada situação de determinado servidor, ela tem que ser feita, mas
o conceito geral é de não mais incorporações de verbas que não sejam fixas, né? O segundo ponto, que agora ganhamos um pequeno fôlego, né, em virtude da prorrogação da portaria envolvendo a mudança das alíquotas previdenciárias dos servidores municipais. Aí temos digamos, um desenho duplo de impacto. Primeiro para o ativo e também para o inativo, tá? Por quê? Porque o nosso Instituto de Previdência, que é o IPASSO aqui, do município de Passo Fundo, ele é um instituto deficitário. Os últimos cálculos atuariais comprovam, né, um déficit de milhões de reais. Isso faz com que ele enquadre-se na regra dos institutos deficitários, onde a emenda ela é mais dura, né? E a mudança de alíquota previdenciária vai ser significativa, né, dentro desse conjunto de reforma previdenciária. Então, vamos estender ela, ou fazer ela de forma 14%, que seria a proposta para todos os servidores, ou vamos fazer uma alíquota progressiva? São temas que têm que ser colocados em jogo. Mas a alíquota progressiva dentro do Instituto Previdenciário deficitário impacta diretamente o servidor inativo, que é um outro grande problema. Por quê? Vai aumentar a faixa de contribuição dele, né, na inatividade, digamos assim, que é justamente aquele momento onde o servidor está aí numa posição mais desfavorável, né, porque com o avanço da idade, aumento das despesas, não tem mais ganho de carreira, digamos assim, né, porque acaba estabilizando a questão da sua carreira. São situações, assim, muito, muito complicadas. Então, o impacto mínimo já foi alto, digamos, né, trabalhando numa divergência, num antagonismo, já foi muito pesado. E com certeza, a luta pela manutenção dos direitos das legislações locais, ela deve ser perene, não podemos deixar isso solto, porque o impacto no direito previdenciário, ele afronta direitos fundamentais, né? A doutora tem muito mais propriedade para colocar, mas assim, chegar a uma idade e não conseguir ter o seu direito de aposentadoria, ter contribuído tanto tempo, né, e não conseguir ali ter um salário digno de aposentadoria, em virtude das reformas que os governos vêm ciclicamente fazendo, isso afronta, destrói qualquer pessoa. Então, é importante ter muito cuidado com o seu planejamento previdenciário, né? Então, no setor público, temos hoje dois principais pontos. Primeiro, a questão das incorporações, depois vamos aprofundar, e a questão das alíquotas, tá? Seria mais ou menos, sintetizando assim, os principais pontos que a gente poderia colocar como grandes impactos da reforma no serviço público. Obrigada, doutor Henrique. Na próxima rodada, doutor Henrique, eu queria que o senhor colocasse um pouquinho na questão das incorporações, muda a partir de quando, tá? Essa regra, considerando que a gente tem vários professores que estão acompanhando aqui a nossa live, e no magistério existe a questão do regime especial e do GD, de diretores que incorpora, né, aí na aposentadoria. O que significa essa mudança? Considerando a nova reforma da Previdência. Uma questão, assim, a nova Previdência, né, que a gente espera que não tenha mais reforma, né, se for para reformar, que seja para melhorar, né, mas infelizmente, no atual cenário que a gente vive no nosso país, chega a ser preocupante, né, toda e qualquer mudança de legislação. Vamos passar, então, agora para a nossa segunda rodada. No início ali, a gente comentou já que existem regras específicas para os trabalhadores do serviço privado e para os públicos, cada um sendo afetado pela mudança na legislação de maneira diferente. Eu gostaria de saber dos nossos convidados quais que são as principais mudanças, tá? Doutora Adriana, como fica essa questão da idade mínima e o cálculo para os trabalhadores do setor privado? Podemos começar com a senhora? Sim, só para finalizar e complementar o que vocês dois falaram, realmente já teve muita alteração, mas o texto da reforma ele não esgota, porque o texto, se for ler o texto da emenda constitucional, durante várias situações ele diz que vai vir uma lei complementar
para disciplinar. Inclusive, a questão ali que nós falamos da capitalização, ela foi excluída das aposentadorias, mas ela ainda permanece no texto da Constituição, dizendo que o regime geral e, no caso, os bancos, o setor privado, ele vai ter competência concorrente para disciplinar a capitalização para os benefícios não programáveis. O que são benefícios não programáveis? O que não é aposentadoria. Então, entra pensão por morte, entra salário maternidade, entra benefícios por incapacidade. Então, o próprio texto, esse assunto não vai ficar aqui, porque o próprio texto da emenda, ele já traz situações. Inclusive, nós vamos falar agora da idade, mas quando mencionou a alteração da idade, já tinha uma inscrição específica dizendo que a idade pode ser alterada, de acordo com a expectativa de vida. Então, essa discussão ainda pode vir mais reformas, né? Tomara que viesse para o bem, mas a tendência hoje que nós vemos é que vem reformas para restringir o acesso ao benefício. Então, importante continuar vigilante, né, doutora? Acho que essa é uma chamada de atenção que acaba sendo importante aí nessa discussão, continuar o magistério municipal, o magistério estadual, a classe trabalhadora como um todo precisa continuar aí vigilante, e a importância das entidades de classe aí na defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Porque se existir uma previsão na Constituição que para esses benefícios o regime de capitalização pode vir uma lei complementar que vai disciplinar, é porque vai ter um empenho para ser criada uma lei que disciplina essas situações. Com certeza, é a história de terceirizar para o setor privado. E quem trabalha com direito previdenciário, quem já contratou seguro privado, sabe a dificuldade que é para você liberar um seguro. E daí imagine esse setor que vai julgar se você está incapaz ou não para o teu trabalho. É claro que se as perícias do INSS elas são delicadas, às vezes é difícil comprovar, imagine para um setor privado analisando, tá? Em relação à idade, o que mudou? Como eu falei, a nossa principal alteração é que não vai ter mais aposentadoria por tempo de contribuição. Para os homens, continuou 65. Então, aposentadoria programável, 65. Para a mulher, que era 60, foi para 62. Só que esse 62 também existe uma regra de transição. Nesse ano é 60,5, depois ano que vem 61, depois 62,5, e em 2023 vai passar para 62. Então, como eu falei também, teve aquela outra situação da rural, que ainda foi conseguido salvar, mas a rural ficou muito perto de aumentar para 55 para 60. E vejam que prejuízo, porque é um trabalho muito árduo. A gente sabe que a mulher, ela tem sobrejornada, não é só o trabalho fora, mas a gente assume muito um papel de casa, de cuidado com filhos, de cuidado com idosos. É uma coisa cultural da mulher assumir. Então, existem várias pesquisas aí que demonstram que a mulher ela fica muito mais tempo fora do mercado de trabalho. Também, às vezes, uma dificuldade para conseguir, que hoje é que precisa, no mínimo, 15 anos de contribuição. E a reforma queria passar a mulher para 20. Tá? O homem, hoje, 15. Os homens que entrarem a partir do dia 13 de novembro de 2019 vão precisar de 20, mas os que já estavam trabalhando, 15 anos. Então, a mulher tem essa dificuldade, ela fica mais tempo desempregada, para se colocar no mercado, ela fica muito tempo afastada, em razão do cuidado com os filhos, dos filhos estarem em idade escolar. Então, aí é um prejuízo grande, realmente. Às vezes pode parecer que não é tanto, mas esses 2 anos, na prática, assim, eu que trabalho com benefício, eu sei como que é difícil para uma mulher, às vezes, atingir os 15 anos mínimos de contribuição. E os 60, e agora passou para 62. Tá? Essa foi a primeira grande alteração. Também, em razão, ainda falando da idade, nós tínhamos uma aposentadoria especial, que ela continua, só que agora tem uma limitação de idade. Como que funcionava a aposentadoria especial? Ela é paga para aquele trabalhador que sempre trabalhou exposto a agente nocivo. Então, o médico, a enfermeira, o operário, que ele ficou 20 anos exposto a agente ruído, 25 anos. Então, ele tinha uma aposentadoria que a gente chamava de aposentadoria especial, desde que ele comprovasse todo esse período exposto e não tinha limite de idade, porque esse desconto era para preservar a saúde dele. Claro, muitas vezes a pessoa ela trabalhou um tempo, ela não tinha os 25, aí ela tinha 5 anos exposto a agente ruído. Então, nós fazíamos uma conta de conversão
Então, o homem ganhava 40% a mais, a mulher 20%, e transformava isso para aposentadoria por tempo de contribuição. Não, essa transformação não pode mais, desde também da data da reforma, não pode mais, ou a pessoa tem os 25 cheio, ou ela não pode mais usufruir períodos trabalhados após a reforma para conversão, para ter esse plus a mais. Mas aqui veio um requisito etário muito forte, que é 60 anos, independente do sexo. Então, a enfermeira, a pessoa que começou a trabalhar super jovem, exposta a agente biológico, e porque mais prova do prejuízo que é para o trabalhador que nós estamos vivendo hoje, a pandemia, porque pensa o fornecimento de EPIs que foi tão utilizado pelo INSS como defesa, dizendo que nos formulários que devem ser apresentados para esse tipo de aposentadoria, que o EPI ele era eficaz. Mas se o EPI fosse tão eficaz, nós não tínhamos profissionais da saúde com Covid. Uhum. Então, pelo menos no que tange ao agente biológico, o agente ruído já é consolidado, que o EPI não é eficaz. Mas o agente biológico, porque é prova maior dessa fase que nós vivemos. E aí agora vem uma limitação de 60 anos. Então, ainda que a pessoa atinja os 25, ela vai ter que aguardar os 60 anos para pleitear essa espécie de aposentadoria. Então, isso no que tange o requisito etário. Agora, para o cálculo ficou bem mais restritivo também. Por quê? Primeiro, no que tange a base de cálculo. Porque até a data da reforma, nós tínhamos um cálculo que ele era feito assim, ó. A média das contribuições, ela era calculada sobre 80% das tuas maiores contribuições. Então, 20 caíam. Após a reforma, essa média é calculada sobre 100% das contribuições. Então, isso puxa o valor para baixo. Porque daí todas aquelas contribuições de salário mínimo, de quando a pessoa ingressou no mercado de trabalho, elas estão sendo utilizadas para calcular o benefício. E isso é só a base de cálculo. Sobre a base de cálculo, antes nós tínhamos na aposentadoria por tempo o fator previdenciário, que ele é uma alíquota que leva em consideração a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuição. Então, a lógica do fator previdenciário era assim: se você se aposenta com 50 anos, você vai ter uma expectativa de recebimento de 30 anos. Então, você vai receber um pouquinho menos do que quem se aposenta com 60, porque ele tem uma expectativa de receber por 20. Então, ele vai receber um pouquinho mais. Puxava o valor para baixo em alguns casos, mas era um cálculo inteligente, porque ele levava esses outros fatores na hora de definir. E depois de 2015, nós ainda tínhamos uma alternativa, que era quando o homem fechava o fator 95 e a mulher 85. Então, ele tendo 30 anos de contribuição, ela 30, e o homem 35, somando a idade, se eles atingissem essa pontuação, 85, 95, eles afastavam o fator e recebiam o valor integral. Hoje, como é que ficou o cálculo? Já começa nessa base de 100% que nós conversamos. E sobre essa base de 100%, vai incidir uma alíquota, que é 60%, mais 2% para cada ano trabalhado, que exceder a 20 anos, no caso do homem, e mais 2% para cada ano trabalhado, que exceder a 15, no caso da mulher. Então, para você receber 100% dessa média, que já é um pouco menor, porque ela já veio de 100%, o homem tem que trabalhar 40 anos e a mulher 35. Então, foi uma alteração muito drástica. Doutora, deve ter um monte de gente fazendo cálculo agora, tá? Fazendo cálculo, se imaginando lá nos 75, 80 anos de idade ainda trabalhando, né? Preocupante isso, né? Muito preocupante. Depois a gente volta e continua aprofundando essa questão aí do regime geral. Doutor Henrique, no que diz respeito aí à questão das aposentadorias no regime próprio, me diz aí, alguém vai conseguir, doutor Henrique, será, se aposentar do jeito que está? Olhando aí para o professor, fico me imaginando, doutor Henrique, aos 75 anos, trabalhando na educação infantil. Como que fica aí essa questão da idade mínima e do cálculo para os professores? Trabalhando no nosso Instituto de Previdência aqui de Passo Fundo, né, por ser uma prerrogativa do ente municipal fazer alteração, não foi automática a mudança da idade, tá? Permanece o que lá está colocado na nossa legislação municipal. Então, a idade continua a mesma para o professor. Existe uma PEC paralela, né, que tá tramitando, ela vai, amanhã ou depois, bater a nossa porta.
E, além disso, uma mudança legislativa provocada pelo próprio Executivo também, passando pela Câmara de Vereadores, vai bater a nossa porta também. Então, não, hoje ainda permanece a regra com relação à idade do Instituto de Previdência. Tá? O que nós colocamos como grande questão do magistério? O magistério, ele reduz 5 anos o tempo e a idade da regra geral, né? Essa é a lógica da previdenciária do magistério. E eu acho que é importante colocar duas situações. Primeiro, que quando nós falamos de magistério, nós temos que colocar o conceito de atividade docente, né? A maioria das ações que eu enfrento em direito previdenciário do ramo público envolve divergências de interpretação no tocante a o que é atividade docente, tá bom? Então, a gente já tem decisões do STF abrangendo direção, vice-direção, coordenação pedagógica, mas existem atividades que dependendo da localidade e a realidade de cada localidade, trazem, por exemplo, grupos de apoio, alunos com necessidade de inclusão, salas de recursos, bibliotecas. Então, são interpretações que precisam ser feitas caso a caso, mas existem possibilidades, e a gente já tem jurisprudência nesse sentido, no sentido de colocar essas atividades não tipicamente, né, de regente de classe, mas também como atividades necessariamente de magistério, né? Então, essa é uma situação que é importante colocar. Obviamente, quando você desvia para uma seara administrativa, né, não mais tem a prerrogativa das aposentadorias de magistério. Mas no nosso Instituto de Previdência, então, fica a regra de 55 anos para o homem e 50 anos para a mulher de aposentadoria, né? 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem. Reduzem 5 anos a idade do servidor do quadro geral do município de Passo Fundo. Voltando à questão, como é que vai se aposentar? O que muda hoje é o valor da aposentadoria, né? E os conceitos de como que esse cálculo vai ser colocado. Então, voltando àquela questão das incorporações, eu quero trazer assim, ó, existem duas situações que muitas pessoas, eu acho que estão buscando informações e estão se apavorando. Vamos trabalhar nesse conceito. Não é algo para se apavorar para quem entrou depois de 2003 no serviço público. Porque quem entrou depois de 2003, aonde não existe o cálculo pela média e não mais a integralidade, muito pouco vai mudar a questão das incorporações. Por quê? Porque o próprio regramento do Instituto de Previdência, ele trabalha o conceito de salário-contribuição. E ali a forma de cálculo e o que vai se integrar no cálculo da aposentadoria ainda é uma prerrogativa do ente local, do ente público, no caso, considerar como critério de cálculo. Não estamos falando de incorporação, estamos falando de salário. Daquilo que você contribui, que você ganha, vai ser feita uma média para quem entrou já no serviço público, não mais pela regra da integralidade. Então, esse cálculo de média, mesmo que você tenha ali contribuições de regime especial, contribuições de gratificação de direção, elas serão ainda, pela atual dicção da lei, consideradas verbas de natureza contributiva e vão entrar na média do cálculo seu para a sua aposentadoria. Por quê? Porque esse conceito de incorporação aqui não é tão importante como é para aquele que tenha o direito à integralidade. A integralidade é um outro conceito, que você vai se aposentar com a tua última remuneração. E aí sim a questão da incorporação, a partir de novembro de 2019, né, com a emenda constitucional, as verbas que não são mais verbas vinculadas de forma diretamente à tua atividade, são verbas transitórias, né? E aí entra a questão do regime especial, entra a questão da gratificação de direção, elas não mais se incorporam às aposentadorias, tá?
E aí, cada legislação de cada ente, de cada município, traz o conceito de incorporação e o momento temporal que essa incorporação se dá, tá? Existem leis que 5 anos na atividade, recebendo aquela gratificação, você incorpora ela. Existem leis que jogam para um efeito futuro de aposentadoria, lá na concessão da aposentadoria, a questão da incorporação. Então, o ato de incorporação se dá lá na aposentadoria, e a aposentadoria como um evento futuro, hoje, que ainda não ocorreu, que é o caso do município de Passo Fundo. Então, a grande questão vai ser, verbas já incorporadas estão garantidas, pela questão do direito adquirido. Agora, verbas ainda não incorporadas não estão garantidas pela dicção da emenda constitucional. Então, a análise da vida funcional de determinado professor ela é fundamental para dizer se vai ter prejuízo, se já tem preenchido o requisito de incorporação, ou se é pela regra tradicional já do novo concursado, digamos assim, pela questão da média. E aí eu não oriento, neste momento, descaracterizar determinadas verbas, tipicamente salariais, em ações de repetição em débito, sem ainda ter a segurança desta PEC paralela envolvendo os novos, né? Os novos, aqueles que já fazem o cálculo pela média. Porque as atitudes de agora terão consequências na tua aposentadoria futura. Então, é fundamental consultar um advogado da área para ele fazer uma análise profunda da tua atividade e aí sim ver se é o caso de tomar alguma medida jurídica ou não com relação a tuas verbas salariais, se são incorporáveis ou não. E sempre ter em mente a questão, quem é servidor garantido o direito da integralidade e quem já é servidor pela questão da média. São dois servidores completamente diferentes para fins previdenciários, tá? Então, a reforma, ela atingiu, mas ela não atingiu a todos na mesma intensidade. Eu acho que isso é importante registrar, tá? Lembrando, né, doutor Henrique, que esse também foi algo que foi fruto aí da organização e da luta, né, dos profissionais da educação pública, né, onde esteve muita mobilização que conseguiu aí garantir que não entrasse na totalidade, né, nessas mudanças, né. Lembrando aqui, tem vários professores que estão acompanhando a nossa live que são da rede privada, né, que já passa a valer, né, essa nova previdência. E se olhar para a realidade de Passo Fundo, a gente tem um número significativo de professoras da educação infantil que trabalham na rede privada, né? E aí, doutora, quando eu me imagino aí como professora da educação infantil, 75 anos de idade, mais ou menos, o que teria para chegar aí aos 100%, gera muita angústia, né? Mas eu acho que é importante aí, como a doutora já levantou no bloco anterior, que a gente continue acompanhando isso. Não significa que estamos numa situação, enquanto professores da rede municipal, que a gente possa relaxar aí no que diz respeito à organização e à mobilização. Lembrando, estamos em processo, é um ano eleitoral, vai ter troca de vereadores, vai ter troca de prefeito da cidade, e o município tem autonomia para fazer algumas alterações locais aqui, né? Então, fica aí alerta também nas nossas escolhas que a gente vai fazendo durante esse período, porque pode influenciar e muito na nossa vida funcional no que diz respeito à previdência, plano de carreira. É importante ficar em situação de alerta. Doutora Adriana, muitos colegas que já se aposentaram ou que estão quase se aposentando, vamos conversar um pouquinho agora com eles, o que afeta. Me diz uma coisa assim, para quem já está aposentado, o que mudou? E o que acontece com as pessoas que já reuniram aí as condições para estar se aposentando, mas ainda não fizeram o seu pedido antes desta reforma entrar em vigor? Que mudança que tem para estas pessoas? Então, primeira situação, para quem já é aposentado, o projeto, ele previa
uma situação que a correção ia ser diferenciada, a correção ia ser um índice menor do que tem hoje. Esse era o projeto, ainda bem que isso não passou. Então, hoje, quem é aposentado continua na mesma situação. Não teve essa diferença ali nos reajustes que o projeto previa. Mas aí o que nós temos? Nós temos pessoas que no dia que veio a reforma da Previdência, dia 13 de novembro de 2019, eles já tinham os requisitos preenchidos. Essas pessoas têm o que nós chamamos de direito adquirido. Quer dizer, ainda que ele venha fazer o seu pedido de benefício hoje, ele vai ter direito a se aposentar pelas regras antigas, que podem ser, dependendo do caso, mais vantajosas, né? Na maioria dos casos. Mas ainda existem algumas exceções. Então, primeira situação, esses que já tinham direito. Então, eles podem escolher. Se eles quiserem fazer o pedido hoje, pedir uma regra nova, ou pedir a regra antiga, eles vão ter direito de escolher a opção mais vantajosa. Mas temos também aquelas pessoas que elas não tinham preenchido todos os requisitos, mas elas estavam muito próximas da aposentadoria na data da reforma. E para essas pessoas que estavam ali pertinho, 1 ano, 2 anos, no máximo 5 anos, de atingir os requisitos, nós temos as regras de transição, que no caso da aposentadoria por tempo de contribuição são 4 regras. Então, nós temos pedágio 50%, pedágio 100% mais idade mínima, uma pontuação semelhante ao antigo fator 85-95, só que aqui a pontuação ela é crescente, ela atinge mais rápido. Temos uma outra idade mínima, e aí cada situação nós temos uma forma de cálculo. Então, o que eu indico para a pessoa que estava próximo de se aposentar? Procurar um profissional da área previdenciária e fazer uma simulação. Porque a primeira coisa que nós fizemos hoje numa simulação, primeiro verificar se a pessoa tinha direito adquirido na data da reforma. Se tinha ou se não tinha, nós temos essas outras 4 situações, 4 regras específicas para verificar quando seria mais vantajoso do ponto de vista de cálculo. Porque nas regras, cada regra tem um cálculo diferente. Então, talvez, se ela esperar 1 ano, ela se aposenta com X. Se ela esperar 2 anos, pode melhorar muito. Ou se ela esperar uma idade. Então, vejam como ficou complexo hoje tu dizer. É impossível dar uma resposta para um cliente que vai te procurar hoje dizer qual a melhor regra. Porque existe todo um estudo que deve ser elaborado, analisando as contribuições dele, se tem período rural, se tem período especial, se trabalhou exposto a agente nocivo, se tem reclamatória trabalhista, se tem alguma limitação, porque as aposentadorias das pessoas com deficiência, elas não foram alteradas pela reforma. Elas continuam com as regras antigas. Então, nós temos lá na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, com 55 anos mulheres, 60 homens, e 15 anos de contribuição, e 15 anos na condição de deficiente com limitação, e na aposentadoria por tempo de contribuição nós temos redutores. Então, é feita uma perícia no INSS e o perito vai dizer se a limitação é de natureza grave, moderada ou mínima. Se é natureza grave, ela tem um desconto de 10 anos na aposentadoria. Então, o homem seria com 25, a mulher com 20. Moderada tem um desconto de 6 anos e mínima tem um desconto de 2. E lembrando aqui que a aposentadoria do deficiente, ela não mudou a questão do cálculo. Então, ela não tem aplicação do fator previdenciário, a não ser que seja para beneficiar a pessoa. E ela é uma aposentadoria hoje que eu posso te dizer que do ponto de vista de cálculo e de tempo, é a melhor opção, tá? Visando equiparar essa pessoa que teve limitação para que ela consiga concorrer nas mesmas condições das outras pessoas. Ainda, uma coisa importante nós comentarmos aqui, que para o professor privado, como é que ficou a regra definitiva? Ficou a mulher 57 anos e o homem 60, e 25 anos de contribuição. Mas aqueles professores que estavam próximos de atingir as regras antigas, também existe regra de transição que tem que ser analisada caso a caso. Então, hoje é muito peculiar, mesmo o processo, é difícil um escritório previdenciário ter processo em massa, porque vai depender muito de cada caso. Né? Vai ser uma análise bem minuciosa, bem diferente do que era, não que antes não tivesse essa análise minuciosa, mas ali, lembrando da idade, tu podia até mais ou menos fazer um cálculo por cima da carteira, o tempo que a pessoa trabalhou, já podia ter em mente num primeiro atendimento se ela preenchia os requisitos ou não.
E hoje isso é impossível de dar uma resposta no primeiro atendimento. Doutora Adriana, me diz uma coisa, assim, essa questão da soma da idade mais a soma do período, né, de contribuição e o quanto ele influencia no cálculo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, tá? Na tua próxima rodada, porque eu acho que é importante, assim, porque num primeiro momento, até teve algumas campanhas, eu lembro do governo federal, né, que apresentava a reforma da Previdência como algo que seria muito bom para a classe trabalhadora, né? Porque tu pega aí a questão do professor, né? Se a gente for olhar a questão da idade, olhando só o aspecto da idade, não mudou muita coisa, né? Mas daí quando você passa a fazer esse cálculo, somando com o tempo de contribuição e considerando que não é mais os 80%, as 80 maiores contribuições, isso gera um impacto que as pessoas vão receber muito remuneração, porque você trabalhar com 60% de toda a média chega, né, gera uma angústia num período que você precisa de uma maior remuneração, né? Foi exatamente o que o doutor Henrique comentou ali também, que a grande diferença aqui foi na questão do cálculo. E também era muito vendido assim que ia acabar com os privilégios, e até uma menção no projeto que dizia que o objetivo era equiparar os benefícios com o das pessoas ricas. Só que o que acontece? Uma pessoa rica não depende do benefício do regime geral. E eu falo isso porque eu trabalho com os benefícios. Eu tenho um cliente que ele, sim, é considerado uma pessoa rica porque ele tem patrimônio de milhões. Ele ficou 3 anos sem receber. Ele não foi mais receber e o benefício dele foi cancelado. E daí, um dia, ele resolveu me procurar para fazer a reativação. Então, para pessoas ricas, não faz diferença benefício previdenciário. Eles têm isso como um acessório. Agora, para a maioria dos trabalhadores, para a maioria das pessoas que contribuem, é substitutivo da renda. E aí sim, então, a Previdência não acabou com o privilégio, ela prejudicou, sim, muito os trabalhadores, aquelas pessoas que dependem daquele salário mínimo para subsistência. Ótimo, doutora Adriana. Doutor Henrique, e para os professores, para os servidores municipais, o que significa aí o que a gente ouviu muito, né, no processo de discussão, inclusive defendido até pelo próprio governo de uma certa forma em algum momento, o que significa os municípios e estados estarem fora desta reforma da Previdência, dessa nova Previdência? O grande conceito de ter ficado de fora é a autonomia, né? A autonomia do município conseguir fazer a sua própria legislação. E ao poder ter essa autonomia sem regras apertadas, digamos assim, do governo federal, muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos gestores públicos não queriam terceirizar essa responsabilidade, digamos assim, e porque defender contra o servidor público é algo que tem que ser feito dentro de um critério muito objetivo, muito moral, né? É a classe que talvez está na linha de frente, talvez não, tenho certeza, né? Na linha de frente da prestação do serviço à comunidade, né? O serviço público é onde chega muito do que a iniciativa privada não alcança, né? Para aquelas comunidades mais carentes, para a própria sociedade e para o funcionamento da cidade, de uma forma geral, e em todas as suas instâncias, seja obra, saúde, educação, segurança pública, são profissionais muito caros, no sentido de preciosos, no sentido de fundamentais, né, para o funcionamento de uma sociedade. Então, prejudicar e atacar numa reforma, tal como foi feita essa dos trabalhadores, dentro da seara local, digamos assim, dentro da esfera municipal, trabalhando para o nosso campo, com certeza vai ser um ambiente de muita crítica. As avaliações terão que ser muito objetivas, muito criteriosas, as justificativas terão que ser muito técnicas.
Não basta um discurso, uma campanha de não a determinadas situações, como foi feita pelo governo federal. O servidor público ele precisa de valorização. Então, quando a gente traz uma reforma que, com certeza, o objetivo é prejudicar o servidor, né? Alterar, retirar direitos, né? Essa responsabilidade desse mandatário, seja ele do Executivo ou da Câmara, ele vai ter que colocar a sua cara contra o servidor. E isso é algo que é uma responsabilidade e terão as suas consequências, sejam elas boas ou ruins, né? Então, o objetivo de incluir estados e municípios na reforma previdenciária era justamente para evitar esse enfrentamento direto, tá? No objetivo de terceirizar essa responsabilidade. Mas é muito importante colocar a Constituição Federal ela atribui ao gestor local a competência de legislar sobre os seus servidores, né, enquanto prefeito, enquanto vereador. Então, terceirizar a reforma da Previdência, justamente para o governo federal, no momento de retirada de direitos, eu acho que é algo que não seria prudente. Então, essa vitória, eu vejo como uma grande vitória da classe dos servidores, foi conseguir se excluir deste pacote. Porque dá muito tempo para se mobilizar enquanto luta de classe, dá muito tempo para se organizar tecnicamente para contrapor argumentos, que muitas vezes são argumentos vazios, são argumentos inverídicos, né? Eles têm que ser colocados de forma objetiva, correta, e ser argumentos factíveis, não suposições, ideias, né? Então, é algo, eu vejo assim, de extrema riqueza, mesmo com algumas coisas de forma imediata já terem entrado, né, em questão das incorporações, a questão das alíquotas logo ali vai estourar novamente, mas trazer esse debate para o campo da sua autonomia dentro do município, seja do estado ou do município, foi algo fundamental. Então, ainda é possível garantir direitos, né? Desde que o entendimento dos servidores, dos gestores, seja congruente, né? E seja, digamos assim, em prol daquilo que é realmente correto, né? Moral e justo. Ótimo, doutor Henrique. Então fica aí, né? Não significa que a gente não possa ocorrer mudanças, né? Vai depender muito do cenário posto aqui no nosso município de Passo Fundo. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul já fez várias alterações que prejudicam diretamente, né, os servidores, né, no que diz respeito à Previdência. Então, é importante ficar ligado nisso e também na questão dos planos de carreira, né, que é algo muito que vem nos preocupando bastante, porque num cenário, assim, de crise econômica, lembrando que sempre a classe trabalhadora são os primeiros a sentirem os efeitos nas suas vidas funcionais, né? Então, cabe aí o alerta. Estamos nos encaminhando aí para o final da nossa live, então a gente tem uma última rodada aí de perguntas. Quem quiser estar encaminhando algum comentário, algum questionamento, algo específico sobre a sua realidade, pode estar nos enviando, que a gente encaminha para a doutora Adriana e para o doutor Henrique. Doutora Adriana, com essa alteração, é possível acumular benefícios? E uma outra coisa que me surgiu agora, que eu conversei com o senhor essa semana, que eu acho que é importante, a senhora pode nos ajudar a esclarecer. A pessoa que se aposentou com a aposentadoria especial, ela pode continuar trabalhando? Né, que é uma questão que está posta aí, que parece que teve mudanças nessa reforma. Se a senhora puder nos ajudar a esclarecer. Tá. Então, primeiro vamos esclarecer essa situação da aposentadoria especial, porque bastante gente está conversando sobre isso, que é o tema 709 do STF, porque teve uma decisão bem recente, tá? Então, essa decisão é no sentido de que as pessoas que se aposentaram por aposentadoria especial não podem continuar trabalhando,
E agora ainda foi feito em várias declarações que é um recurso para definir, mas como que vai funcionar isso na prática? Vai ser cessado o benefício? E se for cessado, essa pessoa ela vai poder pedir um outro benefício, aí até numa condição melhor, porque ela pode ter mais tempo de contribuição, pode pedir para converter para uma pensão por tempo, ou ele vai ser suspenso, como acontece na aposentadoria por invalidez. Então, essa pessoa que recebe essa aposentadoria está trabalhando, vai ser suspenso, e quando ela se desvincular do trabalho, ela voltar, vai parar o benefício e ela volta. E o valor dos atrasados, como que fica? Então, ainda essas peculiaridades ainda vão ser definidas. Mas uma posição a STF já tomou, que é a de que não pode continuar trabalhando. E até para nós foi um sentimento muito grande desse julgamento tão importante ter sido feito nessa fase da pandemia. Porque a situação hoje foi gravado o vídeo e foi enviado. Eles estavam recebendo sustentações orais gravadas. Mas o que é o ideal? Sempre há um poder de persuasão maior. Quando você pode estar ao vivo, quando as entidades de classe vão lá fazer sustentação oral, colocam as razões. Então, todo mundo sentiu muito que esse julgamento foi tão importante, que afeta tantos trabalhadores, se deu nessa fase. Porque há um poder de persuasão na pessoa lá falando e questionando os ministros, com certeza. Então, existe a possibilidade de reverter isso, doutora, ou não? Não, a decisão foi tomada. A decisão é de que não pode trabalhar. Agora, o que nós aguardamos é a decisão final dessa provocação. E como que fica, então, se não pode trabalhar? Vai ser cessado? Terminou o benefício, a pessoa pode pedir outro? Vai ser suspenso? Então, vai ser parado de pagar e depois a pessoa sai do trabalho ou sai da atividade que ela desenvolvia, recupera? E como ficam os atrasados? Esses questionamentos que vão ser respondidos. Mas a decisão é que não pode, infelizmente. E até, olha que argumento que eles utilizaram, a saúde do trabalhador. Mas aonde estava a saúde do trabalhador quando teve uma mudança na aposentadoria especial e colocaram uma limitação de idade de 60 anos? Né? Então, há uma incongruência aqui. Se existisse essa preocupação da saúde do trabalhador, não teria essa nova aposentadoria com essa limitação de idade. Que antes não tinha. Tá? Triste, né? Triste decisão, com certeza, né, doutora? E é possível, doutora, acumular benefícios? Agora nós vamos para uma outra situação, por quê? Principalmente que envolve a pensão por morte. Porque a regra da acumulação, ela veio no sentido que, sim, pode acumular. Só que agora nós temos restrições que antes nós não tínhamos. Tá? Hoje, para mim receber uma pensão de regime geral com regime próprio, eu entro nessa regra nova, porque antes eu poderia receber. Eu poderia receber uma pensão por morte do regime geral e uma no servidor estadual, no municipal ou federal, sem problema nenhum, eu acumulava e recebia as duas. Ou se eu tinha uma aposentadoria do regime geral e uma pensão do regime geral, também poderia acumular. E aí que entrou a regra. Primeira coisa, o valor da pensão por morte. Antes era 100% daquela média. Então, era 100% da aposentadoria que a pessoa recebia, já era uma média mais vantajosa, ou 100% da aposentadoria por invalidez que a pessoa teria direito se ela ainda não fosse aposentada. Tá? Então, era assim que funcionava. Agora, como que funciona? Já entra naquela média menor, para quem não é aposentado. Para quem é aposentado, então já incidiu alguma média, algum redutor, calcula direto. Ela parte de 50% do que a pessoa recebia, mais 10% por dependente. Então, ela só vai atingir 100% se tiverem restado 5 dependentes ou mais, ou no caso do dependente inválido. Então, aí no cálculo já gera um grande redutor, tá? Para todos os óbitos que aconteceram a partir do dia 13. Aí entra na regra de acumulação. Pode acumular? Pode. Quem que vai atingir? Pessoa, mas eu já recebi uma pensão por morte e me aposentei agora, vai entrar? Vai. Porque desde que um dos benefícios seja concedido, a partir do dia 13 vão ser atingidos. Também tem aquelas situações, aqueles cargos cumuláveis da Constituição, que naqueles não vai influenciar, vai ficar igual. Por exemplo, 2 cargos de professor, um cargo técnico,
com outro cargo, 2 cargos na área de saúde, esses continuam igual. Mas fora essas situações bem específicas, o comum é que incide o redutor. Primeira coisa, vai ser escolhido qual benefício é do maior valor. Até eu gosto de contar uma situação de uma cliente minha que foi atendida recentemente. Então, olha a situação dela. Ela tem um benefício estadual, ela é professora, e a pensão por morte dela é do regime geral, do esposo dela. Então, a primeira coisa foi analisado, qual benefício tem um valor maior. No caso, era a aposentadoria dela, servidor estadual. Então, nesse benefício não vai ser mexido. Agora, no cálculo, nesse benefício de menor valor, vão incidir redutores. Primeiro, essa pessoa em vida, ela recebia em torno de R$ 3.600. O salário que ficou após o cálculo novo e a aplicação dos redutores foi em torno de 1.600. Por quê? Primeiro redutor, é isso que eu digo que a pensão por morte ela tem 2 redutores. Primeiro redutor, ele já é do cálculo. Só que passado o cálculo, para ela, esse cálculo restou em torno de 2.600. Então, o que a regra diz? Um salário mínimo não se mexe. Então, se a pensão fosse um salário mínimo, ela ia receber um salário mínimo cheio. Só que no que passa de um salário mínimo até 2, nessa faixa, a pessoa só recebe 60%. Então, vamos que o salário mínimo fosse R$ 1.000. Ela receberia primeiro a faixa 1.000. Na segunda faixa de 1.000, que seria o que passou de um salário até 2, ela receberia R$ 600. E na terceira faixa, ela recebe só 40% da terceira faixa. Que a terceira faixa, ela vai de 2 a 3. Então, nesse caso, teve o salário mínimo, que se fosse R$ 1.000, seria integral, do outro 600, e sobre o outro valorzinho lá, 200, 300, ela só vai receber 40%. E a regra definitiva ela é assim, aí de 2 a 3 salários, naquela faixa 40%, ele é dividido por faixas. De 3 a 4, 20%, e a partir de 4 salários mínimos, a pessoa só recebe uma porcentagem de 10% do que ultrapassar. Então, vejam que ficou menos que 50% do que ele recebia em vida, com a aplicação desses 2 redutores. Então, pode receber, vai ter bastante redução no benefício de menor valor. E, realmente, é um desgaste muito grande para a família, para o núcleo familiar, porque se ele recebia 3.600 de pensão, eles tinham gastos de acordo com aquele valor. E, de repente, reduz menos do que a metade. Então, é claro que esse cônjuge sobrevivente ele vai ter que se reorganizar de toda forma para conseguir se manter com aquele valor que ele passou a receber. Isso vai atingir toda a população, todo mundo que depende de pensão por morte, teve uma redução muito drástica. E me preocupa muito, Regina, essas reduções, essas limitações, porque isso atinge em cheio a economia. Porque cidades pequenas, e eu sei isso porque eu sou de uma cidade pequena, e o valor que chega do benefício previdenciário, do regime geral, ele fomenta a cidade. Então, ele injeta dinheiro no comércio, ele injeta dinheiro no comércio local, porque quem tem benefício previdenciário, quem depende de benefício da Previdência, ele gasta e faz crescer o comércio local. Então, isso é um prejuízo, assim, do ponto de vista de toda a sociedade tem prejuízo com isso, sabe? O trabalhador tem, o aposentado tem, e aquela pessoa que depende, que tem o seu comércio, que depende da renda do aposentado também acaba sofrendo. Sobretudo, né, doutora, nós mulheres, né, porque lembrando que são as mulheres que ganham menos nesse país, né, e se falar em remuneração, né, que isso significa num momento que você precisa, né, muito, que é ali, a partir do momento que você se aposenta, também aumentam muito as despesas com saúde, né, que é um serviço no nosso país que é muito caro, né, seja a medicação, seja o atendimento médico, que significa você ter aí, né, boa parte da renda da família cortada pela metade, né? Então, assim, muito, muito preocupante mesmo isso, né? Cabe aí o alerta, né, para a gente também ir se organizando, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente sabe o que nos espera no futuro, a gente também vai organizando a nossa vida, tendo muito claro isso, né? Uma pena, infelizmente,
as pessoas que são aposentadas, os idosos do nosso país, eles não são respeitados, né? A gente vive agora um momento que é de essa pandemia, a gente está muito claro isso, né? O quanto os nossos aposentados, os nossos idosos não têm o respeito, né, das autoridades do nosso país, e esta reforma da Previdência, mais uma vez, ela atinge, assim, de uma forma muito cruel, né, essas pessoas. Então, fica aí, né, o repúdio diante, né, desta reforma que está posta, que teve, sim, a fruto de muita luta, algumas coisas que a gente conseguiu reverter, mas tem muito prejuízo, né? Doutor Henrique, queria saber, assim, um pouco, doutor, o que alguém vai conseguir receber aí a aposentadoria integral depois desta nova Previdência Social? Qual que é a tua avaliação no que diz respeito ao serviço público, né? Lembrando que a gente já teve aí algumas alterações em 2013, 2004, né? Então, tem alguma interferência? O que mudou? Existem ainda poucos, né? Mas terão algumas pessoas que ainda terão essa possibilidade de receber a aposentadoria integral, né? Desde que tenha ingressado no serviço público antes de 2013, ali, né? E tenha preenchido os requisitos de incorporação ainda na ativa, tá? Ou que tenha preenchido o requisito de aposentadoria antes da emenda constitucional. E aí não necessariamente precisa ter requerido o benefício, tá? Ele precisa ter preenchido o requisito de tempo efetivo no magistério, de idade, e o requisito de incorporação objetivo da gratificação, o qual ele está pleiteando, né? GD, regime especial. Aí sim seria possível, com a condição de ser ainda pela regra da integralidade, a aposentadoria dele seria, então, ainda pelo aspecto mais vantajoso, tá? Fora essas raras exceções, né? Porque daí seria um servidor em tese dentro do nosso município que já implementou a condição de aposentadoria e está trabalhando, tá? Seja em abono permanência ou tenha se passado e não requerido a aposentadoria, o abono permanência, melhor dizendo, né? E já teria condição de se aposentar, que é difícil ocorrer, mas ocorre, né? Normalmente, essas carreiras típicas, como do magistério, como dos profissionais da saúde, os próprios profissionais atentam-se, né, para suas questões. Então, no momento em que chega, ele já faz a solicitação, por exemplo, do abono permanência, né? E lá a administração já faz ali o checklist da sua aposentadoria e já congela ali os seus direitos, né? Então, essas pessoas não teriam essa interferência. Mas, só complementando a ideia, eu acho que a advocacia previdenciária, tanto a do regime próprio como a do regime geral, ela trabalha em duas principais frentes. A primeira é a fase de resolução do problema, que é quando literalmente tu precisa resolver o problema, tu procura o profissional para que ele te dê a melhor solução, e se existe uma solução, e qual é essa solução. Mas o que as pessoas têm que se atentar e buscar também o auxílio de um profissional é no planejamento previdenciário, né? É justamente nesse momento pré-aposentadoria. Também é importante tu consultar um advogado especialista para se organizar em termos de aposentadoria. E eu digo, isso ocorre tanto no direito previdenciário como no direito sucessório. A doutora Adriana também provavelmente tem essa interpretação. O direito sucessório, o planejamento sucessório é muito importante, porque depois do falecimento, muita coisa gera muito custo, muita demora, os processos de inventário são demorados, né? E os advogados ficam reféns no sentido de tempo, né, da solução do problema do cliente. E o planejamento sucessório também é muito parecido com o planejamento previdenciário. Às vezes, a tua solução do teu problema, ela se dá no planejamento, né? E ainda mais no momento de reforma, onde você não sabe mais o que está sendo correto. E outra questão envolvendo, principalmente, a questão da advocacia no direito previdenciário público, digamos assim, é um pouco diferente a realidade da advocacia e a justiça, digamos assim, a interpretação que se dá com relação aos atrasados,
Uhum. A interpretação em direito administrativo, ela é muito mais protetora da administração. Então, muitas questões envolvendo negativas de aposentadoria não geram direitos atrasados. Tem que tomar muito cuidado. Por isso aí a advocacia preventiva, né? Essa interpretação pró-administração na condição de servidor, ela tem que ser trabalhada antes, muito antes de você implementar a condição de aposentadoria. Então, esse é um cuidado também que tem que ser tomado hoje como uma prática, né? Como ir ao médico, como cuidar da sua saúde mental, né? É você também buscar o auxílio jurídico no sentido de planejamento, né? E aí, especialmente na questão previdenciária, muitas vezes por estar contribuindo, talvez em algo que não precise, e aí já gera uma economia, né? O advogado já vai mapear suas contribuições, enfim, mas também na questão envolvendo direitos que poderiam ser resolvidos antes da implementação do requisito da aposentadoria, sem precisar implementar o requisito para daí questionar ele na esfera judicial, enfim, ou de uma negativa, né, esperar a idade chegar, enfim, são situações que no direito previdenciário público nós acabamos tendo muito desses impasses, né, e a resolução judicial, muitas vezes, ela não é imediata, né, e aí gera um dano econômico, né, uma perda do direito à aposentadoria é um ano, 2, 3 da tua vida, que você poderia estar aproveitando ela de uma outra forma com a sua família, né, com os seus netos, normalmente, né, no momento de aposentadoria, viajando, aproveitando aquele período, aquela graça, né, de chegar aposentado com saúde, que eu acho que já é uma exceção, né, é uma graça. Então, ela deve ser aproveitada, e perder 1, 2 anos aí numa demanda. Por isso o planejamento ele é importante também nesse aspecto, né? Bem isso, doutor Henrique. Eu até coloquei ali, o professor Alex disse o seguinte, a aposentadoria mexe com a sanidade dos nossos professores. Por isso que esse planejamento, ele torna-se fundamental, né? Tanto para a gente vivenciar essa nova realidade quanto profissionais, e a questão da garantia do direito, né, Henrique? Eu acho que essa é muito importante aí, né? Que a gente possa ter, de fato, esse planejamento, a busca do profissional, do especialista na área, para nos ajudar aí a escolher qual é o melhor caminho, né? Diante de tantas mudanças, buscar informação, ela se torna fundamental. Chegamos aí ao final da nossa live, vou passar para os nossos convidados para fazerem suas considerações finais. Então, doutora Adriana, por favor. Obrigada, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a fala do doutor Henrique, que falou muito bem essa parte do planejamento, até parabenizá-lo também pela sua fala. A semana passada eu falei no Congresso dos Advogados Trabalhistas e eu mencionei isso, que é muito importante. Hoje nós temos uma nova projeção, nós podemos fazer simulações, indenizar período e principalmente até a situação trabalhista, porque até então algumas agências do INSS ela tinha um pouco de resistência, mas essa resistência ela foi superada com a portaria 123, agora de maio, durante a pandemia, que trouxe situações que você já pode implementar tempo de contribuição e anos de vínculo reconhecidos na trabalhista sem a necessidade da aposentadoria, o que pode repercutir até mesmo na pensão por morte, porque as nossas áreas já são parecidas, né, doutor? Tanto que eu comecei no direito do trabalho, fui para o previdenciário, as nossas áreas são muito próximas. E agora, após essas reformas, mais do que nunca o direito previdenciário ele precisa do trabalhista. E até para uma situação dessas, porque além de você poder organizar a vida do teu trabalhador que finalizou o processo, trazendo aquelas contribuições para ele, para o dia que ele for fazer o pedido e já está tudo certinho no INSS, claro que ninguém quer, mas uma eventualidade de uma pensão por morte já vai estar organizado. Porque agora, com essa nova sistemática de cálculo, nós temos uma situação que nós não tínhamos antes, que é comprovar tempo na pensão por morte. Como a quantidade de anos que a pessoa trabalhou influencia, porque eu parto de 60 a mais 2% para cada ano que exceder 20 no caso do homem, eu vou ter que estar aprovando, fazendo prova de rural, prova de períodos trabalhistas para tentar aumentar aquela pensão por morte. Então, bem colocado, doutor. Obrigada aí pelas palavras.
E, no mais, só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade, dizer que eu fiquei muito feliz, gosto muito desse assunto, nem vi a hora passar. Nossa, passou tão rápido, parecia que nós estávamos falando que 15 minutos já passou 1 hora. E estou à disposição, Regina, quando precisar, né? Fique bem à vontade. Também, a quem quiser conversar, trocar dúvidas, conversar sobre direito previdenciário, pode me procurar nas mídias sociais, que eu gosto bastante do tema e realmente tem bastante repercussão, gera muito assunto, muitas dúvidas. Eu sei que às vezes eu tive que explicar, pode ter ficado meio difícil de compreender, porque cada tema já daria uma live, né? Se nós formos ver, nós podíamos falar uma live de pensão por morte, uma live de aposentadoria, mas dá para ter uma ideia, um pouquinho uma ideia do que como era antes e o que ficou como ficou agora. E no mais, agradecer a todas as pessoas que participaram. Eu estava dando uma olhadinha aqui pelo seu live, que bastante gente participou, né? Bastante gente comentou ali, comentando, falando que gostou da live, que gostou do assunto, te parabenizando, Regina. E é isso, muito obrigada por tudo, por todos, e o que precisar, estarei à disposição. Obrigada, doutora Adriana, mais uma vez, né, por ter aceitado aí o nosso convite. Muito bom ter você aí nesse bate-papo desse importante assunto, e fica o convite para participar de outras lives aí com a gente. Doutor Henrique, suas considerações finais. Olha, eu mais uma vez agradeço o convite, tive muita satisfação de contribuir nesse meu pequeno espaço, que é a questão do servidor público, né? Mas participar com a doutora Adriana foi uma satisfação enorme. É tão bom debater com colegas que você tem uma intimidade no sentido, né, de saber o que ele pensa, é algo muito legal. E contigo da mesma forma, Regina, teu espaço é brilhante, a informação chega de uma forma avassaladora na sociedade, e isso tem contribuído, né? Porque falar sobre direitos é falar sobre cidadania, né? E ser cidadão é algo que precisamos cada vez mais ter em mente, né? Saber dos nossos direitos é fundamental. Então, um espaço como esse só vem a contribuir para a cidadania, né? Para uma construção de uma sociedade mais justa, né? E colocar sempre meu nome à disposição, o pessoal, os queridos professores, as queridas professoras e os professores que já me conhecem, sabem onde me encontrar. Eu sou um amigo da classe, né? Neto de professor, filho de professor, sobrinho de professora. Fui professor universitário com a doutora também, né? Tivemos esse período também trabalhando, né, na área da docência universitária, mais uma situação que acabamos esquecendo, né, que já trabalhamos juntos nesse aspecto, e colocar sempre que o importante é ter em mente que não podemos desistir das nossas lutas, né? Classe trabalhadora, classe servidor público precisa ter essa consciência. Sem essa consciência, infelizmente, estaríamos fadados aí a um insucesso profissional. Mais uma vez, muito obrigado, uma satisfação muito grande, uma boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, doutor Henrique. Sempre muito bom ter a presença do senhor junto com a gente, viu? Gratidão aí por todo o teu tempo dedicado aí às nossas bandeiras de luta, né, do Magistério Municipal, e a nossa defesa aí no judiciário, né, sempre muito atuante, cuidando também aí dos nossos processos, da nossa vida funcional. Gratidão. Adriana, doutor Henrique, muito obrigado. Ficou o desejo aí da gente continuar aprofundando esse assunto, né, que a gente possa ter a presença de vocês em outras lives, né, para a gente continuar aí levando a informação para a nossa comunidade. Muito obrigado, gratidão por terem aceitado o convite. A todos que nos acompanharam, né, tenham uma boa noite, obrigado por estarem em mais essa live, né, é a 10ª live no espaço Chão da Escola. Lembrando que também a gente faz a mini live, tem as lives especiais,
mas nesse espaço é a 10ª live no dia 10, isso deve ser muita sorte, né? Então, seguimos aí o nosso diálogo mais perto da nossa comunidade, nos enviem sugestões de temas, ideias de como que a gente pode estar abordando esses temas que são tão importantes aí para a nossa vida, né? Então, tanto no aspecto da vida, né, da qualidade de vida, mas também na qualidade do trabalho, que é algo que a gente defende muito aí, a qualidade de vida para a classe trabalhadora. Um grande abraço e espero encontrá-los novamente na nossa rede social. Quem não curtiu ainda a página Professora Regina, fica o convite aí para curtir a nossa página, compartilhar essa live que vai ficar gravada à disposição da nossa comunidade. Ela também estará no YouTube, no canal aí da Professora Regina, então nos ajudem a chegar ao máximo de pessoas, que é para a gente levar a informação à nossa comunidade. Beijão, tchau, muito obrigada, doutor Henrique, tchau, doutora Adriana, mais uma vez, beijo, e voltamos a nos encontrar aqui na rede social. Beijão. Beijo.